Nosso assunto de hoje é remorso ou sentimento de culpa. Mas antes vamos falar de Orestes. Orestes era o príncipe de Micenas, ele era filho de Agamenon, aqueles heróis. Agamenon era irmão de Menelau, que foram para a guerra de Troia. E quando eles voltaram, a sua esposa Clitemnestra matou ele. Matou Agamenon e juntamente com seu amante Egisto passaram a governar. Só que Orestes, que era filho deles, passou a ser uma ameaça. Por quê? Porque ele era o herdeiro natural do trono. Então o Egisto planejou tirar a vida dele. A sua irmã Electra, ao perceber isso, ela viu ele combinando e aí fugiu com ele, saiu com ele de noite e mandou ele embora. Vai embora, mas promete que um dia você volta para vingar a morte do nosso pai. Ele prometeu e foi embora. Ele tinha 12 anos. 10 anos depois ele voltou junto com seu amigo Pilas para executar a vingança. E ele matou o Egisto e agora estava diante da sua própria mãe. Quando ele ia matar a sua mãe se lembrou de um sonho que ela teve uma semana antes, que ela estava amamentando uma cobra e de repente a cobra picava o seu seio, ela acordava angustiada e ela lembrava de que tinha matado o seu marido e achava que era isso. O Deus dando um aviso. Aí de repente diante do seu filho ela se lembrou e entendeu o que era aquela cobra, né? Ela disse: não, meu filho, você não pode matar sua mãe. E de forma dramática tirou a roupa e mostrou: esses seios se amamentaram, você não pode matar aquela que te amamentou. Então Orestes titubeia e olha para seu amigo Pilas e diz: eu não posso matar a minha mãe. E Pilas disse: você tem seu destino, você não pode amar os homens mais que aos deuses. Então ele vai e corta a garganta da sua mãe. Quando ele sai do palácio para anunciar que agora ele é o novo rei, e o que ele fez, aí ele vê de longe vindo aquelas 3 vultos, aquelas 3 divindades que elas simbolizavam o remorso, a culpa, que eram as fúrias ou erinhas, tanto faz. Era uma megera, que era o rancor. A megera, ela ficava gritando sem parar no ouvido da pessoa, gritando sem parar: você é assassino, você matou sua mãe, você matou seu irmão, seja quem fosse, crime de sangue. Até a pessoa ficar enlouquecida. A Electra inominável era quando a pessoa ia dormir, ela também mesmo em sonho ficava lembrando, era sua irmã Electra. E a Tisífone, que simbolizava o castigo. Ela mesmo, a pessoa condenada no Hades, ela ficava castigando a pessoa. E então elas começaram a atormentar Orestes. Ele saiu enfurecido, quase meio enlouquecido, e foi pedir ajuda a deusa Atena. E quando as Erinhas vinham atrás dele, a Atena chamou ela e disse: é justo o que vocês estão fazendo com ele? Ela disse: ele matou a mãe. E ela disse: mas ele teve um motivo. Então vamos fazer um tribunal para julgar se ele é culpado. Não, se ele for culpado, eu entrego ele nas suas mãos. E aí ela escolheu 12 homens em Atenas, foi em Atenas no Areópago o julgamento. Foi o primeiro júri da época, inclusive mudou, porque até ali o vingador de sangue ele ia lá e matava. A partir de agora não, a pessoa tem direito a ampla defesa. Então fizeram o júri, tem que seguir de acordo com as leis e não cada um fazer sua lei. E no julgamento, 6 jurados consideraram ele culpado e 6 consideraram inocente. Então ela teve que decidir. Aí é por isso que chama o voto de Minerva, o voto decisivo, porque Atena na mitologia romana é chamada de Minerva. Então basta ser o voto de Minerva, o voto que decide. E o que até hoje se segue, que é na dúvida pro réu, in dubio pro réu, ou seja, na dúvida se ele é culpado ou não, ele é inocente. Então ela foi e inocentou Orestes. Só que Orestes, isso podia dar um alívio na cabeça dele, mas não. A culpa continuou, mesmo a deusa lhe dando o perdão, ele continuou aquele sentimento de culpa. Ele passou mais de 10 anos tentando purgar aquela maldade que ele fez para então assumir o trono. E é sobre isso que eu queria me deter aqui, né? A Bíblia diz que quando a gente comete um pecado, seja lá qual for, que a gente confessa diante de Deus, a Bíblia diz: Deus lança na profundeza do mar e diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. No entanto, mesmo assim, mesmo a gente livre das fúrias, né, das erinhas, mas quer dizer, a gente livre de Deus, mas as erinhas continuam a nos atormentar. E às vezes Deus perdoa, a pessoa perdoa e a gente não se perdoa. E eu queria dizer que a gente não tem esse direito. Você não pode se julgar de um ato do passado com o entendimento que você tem hoje. Você não tem esse direito. E as pessoas ficam, tem um músico de Armando Filho que fala sobre isso, que chama Nenhuma Condenação. Muito bonita a música. Ele fala que lembrança do passado vem e quer me fazer parar, né? E ficam me angustiando. Aí eu me lembro que não há mais condenação para quem está em Cristo.
Porque a Bíblia diz que Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento, jamais me lembrarei. Se Deus não se lembra, você não tem o direito de se atormentar mais, nem de lembrar.